Gente, eu vou começar a minha apresentação assim, ó, bem didática. Não fiz apresentação no PowerPoint, estava muito corrido, não deu tempo, estou cansada. Uma brincadeira, mas realmente eu não fiz apresentação no PowerPoint. Realmente estou cansada. Realmente estou cansada. Ou não, vou ficar aqui na dúvida. Hoje eu escolhi fazer no Gogó. E aí, quando eu estava escrevendo aqui, eu falei para a Adri, eu entendi por que que eu fiz. Eu acho que foi uma forma, mesmo que não consciente naquele momento, de desacelerar, de trazer um tom analógico e fugir um pouco do digital, apesar de estarmos rodeados de digital, né? E aí, para começar, então, eu vou fazer uma proposta que ela vai dialogar com o que o Atassi trouxe para a gente também, né? Que vocês vão poder ler na apostila, que é nesse momento, né? Então, a gente está numa sexta-feira, a gente veio de uma semana, né? As pessoas, imagino que tenham feito os seus afazeres, trabalho, enfim, a rotina do dia a dia. Então, eu vou convidar para a gente começar na pausa. Então, essa pausa eu vou fazer o convite para vocês perceberem, podem fechar os olhos, se sentir à vontade, se isso facilitar para cada uma, perceber como que está o seu corpo agora. Existe tensão? Não existe tensão? Aonde elas se encontram? Faz um scanner, comece lá dos pés, conecte-se com a respiração, boceje, pode já interferindo, né? Indo respirando as tensões. Se precisar espreguiçar, bocejar. Ah, vai subindo pelas pernas. Perceba teu quadril, como que ele tá. Barriga. A tua respiração, ela tá como? Tá curta, tá longa? Como que você identifica ela nesse exato momento? O peito. Tá pesado, não tá? Leve. O pescoço, teu pescoço, os ombros, a nuca, vai para a cabeça, seu rosto, a boca, mandíbula, bochecha, nariz, olhos, testa. Faça esse scanner e vai identificando e respirando. Então, vamos fazer uma respiração juntas. Então, inspira e exala. E aí a gente continua aqui. Trago vocês de volta. Então, vão voltando. E essa volta, eu acho que ela vai. Eu achei incrível essa, a Ellen, que você fez, porque eu fazer esse trabalho, eu fui da morte da esperança. Nessa terça-feira, e eu acho que por conta desse estudo, disso, assim, eu comentei com as meninas, né? A gente estava falando sobre isso ontem. Gente, eu falei assim, se eu tivesse tendência suicida, nessa semana isso teria se efetivado, de verdade, sim, porque eu fui tão fundo nesse estudo, nisso que e entrei, assim, sabe, num lugar que eu nunca tinha experimentado dessa forma. E aí foi muito interessante porque
o trabalho, né? Então, eu construí o trabalho de certa forma que ele vai fazer justamente isso. A morte da esperança e o amor te dá esperança. E aí eu chamei no meu trabalho de correnteza e contracorrenteza. Na verdade, quando eu estava elaborando como eu ia trazer isso, e eu vou confessar para vocês que, tipo lá, eu estava escutando você falar dos 72 slides, eu falei, gente, dá vontade de falar tudo mesmo, assim, né? Das descobertas, deste tempo de caminhada, do quanto isso, quanto tem coisas ainda também maturando internamente e aprofundando, mas eu vou fazer um traçado geral, né? Então, eu vou começar pela parte da correnteza, né? Ou a morte da esperança. Amém. E aí, eu vou me esconder aqui. Calma aí. Ai, ficou tudo na frente aqui. Calma aí. Um pouco. Ai, meu Deus. Não, consegui. Sobrevivi. Embaixo. Acho que tem uma prateleira. Ah, ótimo. Bom, então, eu quero começar, e aí eu trouxe minha colinha, óbvio, para não viajar tanto. Então, vamos lá. Então, eu vou falar no primeiro momento da correnteza. E o que eu estou chamando de correnteza? E aí, essa parte que é corpos na sociedade do cansaço, correnteza ou a morte da esperança. Mas é tudo mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, opa, já estou lá no amor. Calma, querido. O livro base nosso foi o do Kelleman. Oi? Realidade somática. Tá? Esse foi nosso livro base. E o diálogo que eu fiz ele fazer, foi com... fiz ele fazer, foi com o Han, que é aquele... ele é chinês? Enfim, ele estudou na Alemanha. E o Bui Han lá, não sei como que pronuncia o nome dele, mas ele tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, ele tem vários livros, Vita Contemplativa, ele tem vários mini-livros, assim. E eu fiz os dois dialogar. E eles falam a mesma coisa. Enfim. Bom, histórica. Oi? Até o Lacan. Enfim, a gente tem que escutar esses caras. Bom, ó, eu fiz aqui, esse traço aqui é uma linha do tempo, tá? E aí eu vou falar do tempo. E do tempo, como que ele atravessa e como que isso... Ai, eu vou tentar fazer essa correlação, enfim. Daí, se não entender, no final vocês perguntam, tá? Bom, o tempo, ele é percebido, vivenciado de forma diferente para diferentes culturas. E ele também é diferente na relação do tempo histórico. Então, se a gente começar lá nas sociedades agrárias, né? Agrárias. A noção do tempo, ela era medida conforme a plantação. Então, era o tempo natural, ele era um tempo que determinava como que as pessoas também iam viver. Então, se dormia na hora que anoitecia, acordava quando o sol raiava, era o tempo de colheita, de plantio, tempo da chuva, tempo... Então, o tempo que atravessava as relações e a própria individualidade era muito baseado nesse tempo, que era o tempo, enfim, vou chamar de natural aqui, mas baseado no tempo mesmo lá de fora, assim, né? Na sequência disso, começam a aparecer os relógios que são colocados nas igrejas. Então, aí a gente começa a ter um tempo do Cronos, a gente chama de Cronos. E aí, acho que é uma coisa interessante, não sei se já ouviram falar de Cronos e Kairos, que são tempos diferentes, né? Porque nem sempre o tempo do relógio é o tempo que a gente percebe, porque ele pode estar acelerado, ele pode estar, e isso vai realmente variar. Mas eu não vou entrar, né? Mas assim, só para a gente também ter isso em mente.
Depois disso, a gente vem com esse, né, tem então os relógios, e os relógios, eles são colocados nas igrejas, nas torres das igrejas. Então, a gente passa a ter um tempo ainda bastante agregado, isso, sei lá, no século XII, XIII, atrelado a um tempo religioso. Então, aí a gente insere os nascimentos, os batismos, a própria morte, ainda também muito, muito conectado com o tempo natural, mas começa a ter um tempo de cronológico conectado a um tempo religioso, né? Natal, Páscoa, enfim, que são tempos que vão sendo marcados e nos estruturando. Você entende que ele estrutura socialmente, né? Como a gente vivencia. E aí só vou fazer esses três, tá? Não vou entrar, porque é isso, tá? Só para a gente entender do que eu estou falando. Na sequência, vem uma coisa assim que é, ao meu ver, né, que eu entendi, não vou trazer minha opinião, que é a Revolução Industrial e que é a forma que a gente vive até hoje, que é o tempo das fábricas, do trabalho e, por consequência, do capitalismo. Capitalismo. Esse tempo, né, então, com esse tempo, né, então a gente percebe, né, então assim, então desde que foi isso iniciou, né, vamos aqui, a gente está sendo, de certa forma, vamos dizer assim, não é que vendido, mas é quase a gente está sendo roubado o nosso tempo sem a gente perceber, os trabalhadores, né? Porque o lucro, enfim, não vou entrar no capitalismo, mas assim, é só para a gente ter a noção de como que o tempo, ele é tão brutal isso, que um cara, Benjamin Franklin, em final do século XVIII, ele fala uma frasezinha que nos persegue e a gente acredita até hoje, que é tempo é dinheiro. Isso é uma brutalidade tão grande que foi nos passado e que muitos de nós ainda acreditam que tempo é dinheiro, e que, assim, quando a gente se dá conta, assim, né, que ela é tão profundo, assim, essa é uma brutalidade profunda que está enraizada, que é até difícil. Não, mas tem dinheiro, calma aí, como que é, né? E aí tem uma, num dos estudos, eu sei aquela, a Maria Rita Kel, que é uma psicanalista, ela é maravilhosa. E ela fala que, só que ela não é dela essa frase, só que eu não sei o nome da pessoa que é, tá? Então, mas ela traz, né, que ela falou assim, que não é dinheiro, né? E ela fala que o tempo, que ela fala? Ela fala, o tempo é o tecido da nossa, é o tecido das nossas vidas. O tempo é o tecido das nossas vidas. O tempo é a única coisa que a gente tem, o resto é o que a gente faz dele. O que a gente faz dele? Então, a gente não tem outra coisa senão o tempo. E aí, por que o tempo está na base desse meu trabalho? Porque é o que a gente está fazendo dele. E aí vem a aceleração que eu comentei, né? Que é isso. Por exemplo, né? Quando eu olho para mim, e aí eu estava refazendo, né? Assim, falando da minha apresentação, e eu falo assim, nossa, isso aqui é meu tempo de vida. Isso é meu tempo de vida. Isso é meu tempo de vida. Isso é meu tempo de vida. E é muito louco pensar assim, que isso. Eu falo assim, gente, eu estou muito grata às pessoas estarem aqui, porque são os tempos de vida de cada um de vocês que vocês estão compartilhando com o que eu estou trazendo aqui. Olha, tamanha responsabilidade, né? O tempo de vida de cada um está aqui, está deixando de fazer todas as outras coisas que poderia estar fazendo numa sexta-feira à noite, e está aqui para nos escutar, enfim. Então, aí, né, lá no trabalho escrito, eu vou trazer mais profundamente o que o Han traz, né? Então, essa coisa da gente estar
envolvido e embrulhado quase nessa sociedade que ela está simplesmente nos tornando máquinas de produção. E de produção incessante, né? E ele até fala algumas assim, a gente é como se a gente ele traz até um momento que o burnout, por exemplo, não é só do corpo, é como se fosse uma morte da alma, traz uma coisa muito profunda, né? Então é total quebra da relação com o próprio corpo e a relação com as pessoas é um afastamento total, porque o capitalismo ele faz isso. A gente entra no consumo, a gente se desconecta da gente, faz isso, desconecta de nós mesmos e nos afasta, né? Ele produz o individualismo, então o que o Kellyman vai trazer é completamente o contrário, né? Quando ele propõe a pausa e eu vou trazer isso. Então, bem, aí a gente vê o esgotamento físico e mental. Eu vejo na internet, eu escuto de amigas, de pessoas próximas. Então, estou cansada, não aguento mais, não sei o que fazer. E aí, quando eu estava fazendo esse trabalho, a gente me dá até falta de ar, porque assim, antes de eu tirei férias nesse interim. E aí eu falei assim, vou preparar tudo antes de sair de férias e vou tirar férias bem relax, né? Consegui, não consegui, simplesmente não consegui, eu ia quase surtar, não consegui. Eu falei, ok, eu vou confiar no ócio, que eu vou tirar esse tempo de férias e na volta vai vir uma ideia brilhante, porque eu estou confiando, né? Pô, também não foi bem assim, né? Até porque as férias, ela faz parte da lógica do capitalismo, entendeu? Então, não é isso, né? Então, a questão da pausa, que né, vou indo aprofundando, a gente está caminhando e vou aprofundando, ela é a contracorrente, justamente porque a gente está sendo levado e sem perceber, porque isso é alienação, porque é muito conveniente para quem lucra que a gente se aliene, que a gente se desconecte do nosso corpo, que a gente não perceba as coisas que estão acontecendo com a gente, que a gente não reflita, enfim, né? Aí são reflexões minha, né? Bom, dito isso, agora vamos um pouquinho para o amor. E aí, antes de ir para o amor, eu queria propor uma segunda pausa para a gente olhar como que está nosso corpo agora. Então, brevemente, então, assim, perceba agora, o que essa fala trouxe, onde se tensionou algum lugar, se não tensionou. Perceba a tua respiração, como que ela tá? Tá profunda, não tá? Mudou alguma coisa lá do início? Não mudou? Apareceram tensões diferentes ou não? Então, vamos dar mais uma inspirada juntos e juntas. Ah. Tem uma maravilhosa que eu sigo, sigo ela pelas ruas. É... Gente, é muito esquisito, eu te sigo. Enfim, o nome dela é Márcia Baja e ela foi uma das inspirações para falar do poder da pausa, porque ela fala disso. E é muito legal porque ela enfim, ela vem ela ficou anos em retiro e tal, e aí ela traz justamente esse lugar, de que você não precisa sair da sua rotina, você não precisa ir para longe para conseguir esse lugar, que é as micropausas, que daí eu também falo lá no texto. Então, que isso pode fazer diariamente, né? A gente pode fazer isso o tempo todo. É essas micro conexões que a gente faz durante
e ao longo da nossa jornada, do dia, da semana, do mês, do ano, é que nos possibilita. Então, não precisa sair em retiro e ficar 4 dias. Claro, que se pode, beleza, né? Bora lá, mas o que está acontecendo está aqui, né, na realidade. Bom, e aí ela traz um poema que eu vou ler, que está lá no trabalho, que ele me toca num lugar muito profundo. Assim. Quanto mais você se mexe, mais você mexe nas coisas. Quanto mais você mexe nas coisas, mais as coisas mexem com você. E quanto mais as coisas mexerem com você, mais você acreditará que precisa se mexer. E assim você se mexe de novo, e sempre mais. E quanto mais você se mexe, menos você vê. Mais você se cansa para apenas se perder. Parar também faz parte do movimento. É na pausa que tudo se amplia. É quando você passa a ver o que não via. Ela é incrível. Ela é incrível. Merece as pausas para ela mesma. Vou falar para ela. E aí, né? Então, essa coisa, assim, né? Acho que tem um lugar da pausa que ela realmente, para muitas pessoas, ela causa angústia. Porque não é uma coisa simples. E aí, quanto mais a gente está mexido, e aí, por exemplo, né, eu falo, gente, eu falei, gente, eu não consegui praticar o que eu estou falando aqui. Que pouca vergonha! Que isso? Que exemplo! Tudo bem, a gente chegou num ponto muito de conexão, falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Assim, a gente faz dá o melhor e tá tudo certo, não tem um lugar de perfeição, né, enfim. E aí, né, então, fazendo um paralelo, né, dessa correnteza. Então, essa correnteza, isso que a gente está vivendo, então, ele traz essas tensões no nosso corpo. Né? Então, quando eu faço esse convite para vocês, né, de perceber as tensões, o Kellyman ele vai trazer justamente isso, né, que decorrente de como a gente tem vivido, essas tensões elas vão ficando acumuladas no nosso corpo. E aí a proposta justamente é da gente poder fazer esse exercício diário de reconhecendo e podendo nos transformar, né? Transformar essa forma, que é o que ele justamente é a base do que ele traz na proposta dele, né? E aí eu já estou lá na frente, sabe? Eu quero falar assim, né? Por que foi a contracorrenteza? Porque justamente tanto o Kellyman quanto o Han, eles trazem que esse poder de transformação social, ele é individual. Incrível, esse cara é demais. Ele fala, realmente, ele fala com as palavras, quais as palavras? Ele fala assim, a transformação começa por dentro. Era o Gandhi que falava isso, né? Você quer mudar o mundo, mude a si mesmo, né? É. Você vê, esses caras tudo, não sei, eles têm uma conexão do outro universo, né? Eles têm uma linguagem que passa, mas são tempos diferentes, às vezes uma palavra diferente da outra, mas estão falando a mesma coisa para a gente, parece que está repetindo para que todo mundo entenda. Então, existe um poder individual de transformação e essas micropausas têm justamente esse poder da gente poder ir transformando essa sociedade, de ir contra a correnteza. E aí, para trazer bem... que daí eu fui lendo e fui buscando entender até um dia que eu e o Tony estava conversando, né? Mas onde que está essa pausa, né? Então, na teoria do Kellyman, pelo menos assim que mais se aproximou, acho que a pausa, a gente está falando dessas micropausas, né? Que elas podem ser construídas, né, no decorrer do tempo, mas ele traz que essa pausa que a mais desafiadora quando ela acontece no middle ground, né? Então, o Kellerman propõe na teoria dele
esses 3 estágios, né? Então, o ending, o forming e já pulei a pausa. O ending, o middle ground e o forming. Então, o ending, né? Então, para quem não conhece, o ending é esse lugar de que aquilo não faz mais sentido para você. Aquilo acabou. Então, assim, esses tempos atrás, eu acho que eu vivo isso ainda, mas de um outro lugar. Mas, assim, o trabalho que eu realizava não fazia mais sentido, não cabia mais. Aquilo não, sabe quando não sei se já vive, com certeza já vivenciaram, mas assim, em diferentes aspectos da vida, mas aquilo não faz mais sentido. Só que você fala assim, e aí? Não sei. E aí o middle ground é esse lugar de não sei, não tem forma, né? Ele não, é um lugar que você precisa sustentar uma grande angústia. E aí é essa que é a pausa, que é você sustentar essa angústia e esse não mexe, né, que a Márcia fala, que é que você pode atravessar. A Juliana Blake foi uma professora minha da faculdade, ela tem um livro e ela se autodenomina como barqueira de travessias. E ela utiliza muito do Kellyman. E é incrível como ela faz uma analogia que é justamente assim, né? É como se você estivesse saindo de um lugar, de uma ilha, vamos supor, não faz mais sentido para mim habitar nessa ilha. Essa ilha aqui não me cabe mais. E aí você pega o seu barquinho, porque o barquinho é sozinho, cada um tem o seu barquinho. Você pode ter um barqueiro que te ajude ali, mas é você, o barquinho é seu. E aí você se encontra no meio de um lago, com as brumas de Avalon. Não enxerga, você não vê, você não sabe o que é que você vai encontrar, aonde você vai encontrar, quanto tempo que você vai ficar naquela travessia. Se vai encontrar um forno. E aí, como sustentar isso, né? Imagina, aí eu fico imaginando, né? Que é o se mexer, né? Imagina a gente num barquinho, no meio de um laguinho, mesmo que não tenha onda. Você se mexendo ali, né? Então, essa pausa, né, ela tem esse poder da gente poder, inclusive, vislumbrar, né, internamente, né? Claro que externamente isso pode vir a acontecer também, mas internamente alternativas e dá possibilidade para essa transformação. Não que necessariamente ela venha, mas que dá abertura. Porque senão a gente entra é o contrafóbico, né? E aí volta, daí fica apertado no lugar que não cabe mais. E aí não possibilita a transformação. Bom, gente, e aí, só para finalizar, essa e aí reforçando, né, que ele fala assim, até eu acho que eu até coloquei que citei bem ele que ele falou. O mundo particular do middle ground gera capacidade de cooperação e comunidade, que é a contracorrenteza do que a gente vive no capitalismo, justamente o contrário, né? Que é o egoísmo, o afastamento, o individualismo, cada um por si, e coitado de Deus por todos. E aí, justamente. Não, Deus tem que dar conta de tudo, gente, né? E aí a gente, né, se conectando. Então, ele fala justamente que encontrar esse espaço interno de pausa é que nos possibilita a gente se reconectar enquanto comunidade, enquanto comunidade mesmo, né? Não é nem sociedade, é comunidade mesmo, né? Da gente se reconhecer no outro, por nós, né? Porque eu não consigo ver o outro se eu não tenho isso claro, né, internamente. Gente, é isso. Muito grata. E aí eu queria só trazer, né, da Tassi, né, o trabalho dela, ela fala desse autogoverno que, enfim, que corrobora, que traz justamente isso, né, que é esse que justamente o Kellyman traz, né, o autogoverno, que é esse lugar de autorregulação, então a gente poder se reconectar, que na verdade a gente está falando da mesma coisa. Então,
se nutram, né, dessas pequenas pausas diárias, não precisa se retirar, não precisa ir para um lugar distante, super. Se tem massa, ajuda, mas não necessariamente, né? Que a gente possa fazer esse exercício, e eu estou dizendo isso para mim mesma também, de poder tomar gotas homeopáticas de autorregulação, de amor traz esperança.